Olá, seja muito bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e sempre de segunda a sexta-feira, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a meditação, a devocional de um capítulo da Bíblia. Já estamos no finalzinho de Gênesis, aí na história de José, de Jacó. Jacó já está no Egito, a pedido de Deus, e Deus prometeu estar com ele ali. Hoje vamos ver o capítulo 47, e o tema é: o inferior é abençoado pelo superior. Você se considera inferior diante de Deus? Você crê que há pessoas que podem te abençoar? Deus é grande e poderoso para poder ministrar sobre a sua vida? Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. Quero ler um versículo. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis 47. Vamos ler o verso 7. Isso mesmo, Gênesis 47, 7. Diz assim: José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Jacó e sua família vão para a terra de Gozém. Ao chegar no Egito, provavelmente uma região de passos e brejos ao norte desse país, e depois que José orienta os seus irmãos, na conversa que eles vão ter com o Faraó, 5 deles vão até a presença e pedem para permanecer naquela terra. E Faraó lhes concede isto, lembrando que os egípcios não conviviam com outros povos, e quem mexia com gado, mexia com ovelhas, era considerado imundo para eles. E Deus também permitiu isso para que eles pudessem, estar separados e não perderem, os princípios e os valores que Deus estava construindo ali através dos patriarcas. Jacó, então, é levado diante da presença de Faraó, e o texto registra que ele abençoou o rei do Egito 2 vezes, no verso 7 e no verso 10, lembrando aquilo que Hebreus 7:7 fala, que o inferior é abençoado pelo superior. A gente também tem aí a referência, e esse texto fala sobre essa referência de Abraão sendo abençoado pelo rei Melquisedeque, que foi visitá-lo. Em Gênesis, Deus escolhe um patriarca chamado Abraão, transforma a vida dele, muda o seu nome para Abraão, e a partir dele estende a sua bênção a toda a humanidade. Sabe, a gente percebe que tanto Abraão, Isaac e Jacó, eles são mediadores da bênção de Deus para todas as nações. E mediador aqui não é ocupar o lugar de Deus, não é um salvador, mas aqueles que foram escolhidos para que através da vida deles viesse Jesus, e a gente percebe que Jesus é da linhagem de Abraão, e por meio de Jesus, o prometido, desde lá do início, desde o Éden, e também para Abraão, nós sabemos que nós temos a nossa vida transformada. Jesus comprou as nossas próprias vidas com o seu sangue. A Bíblia então fala aqui nesse capítulo que Faraó recebe a bênção de Deus por meio de um simples pastor, cujo filho comprou toda a terra e toda a gente que veio até o Egito através de alimento para sobreviver. José, não é mesmo? José se tornou tão poderoso, e por meio da visão que ele teve, da sabedoria que Deus lhe deu, quando o povo já não tinha mais dinheiro para comprar, ele pediu então os gados, ele pediu a terra, e depois ainda fez o povo de escravo, comprou aquela gente para o Egito. A bênção espiritual, segundo esse texto, tem precedência sobre as coisas materiais. E isso é demonstrado pela história de vida de José. Mesmo que todo o povo agora e os seus gados estavam sob domínio do Egito e suas terras estavam sob o sistema de meeiros, o povo reconhece que José salvou a vida deles. Sabe, José tinha a bênção do Senhor sobre ele. E por isso ele foi capaz não somente de interpretar os sonhos de Faraó, mas recebeu também a sabedoria que vem de Deus para propor a Faraó o que fazer quando viesse a fome. Primeiro os anos de fartura, mas também quando viesse a fome. E Faraó ficou tão admirado que o colocou para ser um vizer daquele reino. Os que confiam nas riquezas acabam deixando de lado a bênção de Deus para acumular, porque entendem que sua felicidade está na capacidade de correr atrás das riquezas deste mundo, para financiar um alto e confortável padrão de vida. Contudo, quando nós entendemos que não somos donos de nada e apenas mordomos, e que a verdadeira alegria vem do Senhor, eu posso guardar esses princípios.
e desse modo conseguir dominar os meus desejos e administrar o que eu tenho, seja pouco ou muito, com graça e sabedoria. A Bíblia diz que Deus supre as necessidades do seu povo através de Cristo Jesus, das suas riquezas, em Filipenses 4,19. Jesus também disse que quando nós buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas aqui a gente precisa entender, a busca não é aquela, eu troco, eu chantageio, sabe? A busca era estar nele, ou seja, nós agimos por meio dele. Isso exige intimidade, conhecimento da parte de Deus. Quando conhecemos a forma que Deus trabalha e passamos a trabalhar em parceria com Ele, Ele trabalha por nós. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra. Você recebe ela pela fé? Vamos orar então. Senhor, eu escolho a tua bênção. Escolho, Deus, te seguir ao invés de escolher as riquezas deste mundo. Eu escolho, Senhor, a Deus te ouvir, ao invés de dar ouvidos ao meu próprio coração. Muda o meu coração. Me ajuda a entender que a verdadeira bênção vem do Senhor e que ela enriquece e não acrescenta dores. No nome de Jesus. Glória a Deus. Então fica assim. Eu oro por você, você ora por mim. Amanhã continuamos com mais um capítulo da Bíblia. Estamos juntos com Jesus. Um forte abraço.